público hoje. Ela já deu uma palestra ontem para as meninas, né? Foi muito bom. Foi lá na Engenharia Civil. As meninas gostaram bastante. E agora a gente está tendo a oportunidade de ter a professora Adriana para falar sobre currículo, competência e avaliação, que é o que a gente aqui, né, não só nós, mas todas as universidades, mas aqui na Poli a gente, desde o ano retrasado, a gente já vem trabalhando com as diretrizes curriculares nacionais para a engenharia de 2019. Então, no ano passado, a gente fez um esforço muito grande, né, de a gente conseguir colocar em desenvolvimento, colocar em prática o ensino por competência. Então, Adriana, muito obrigado pela disponibilidade de você estar aqui para dar essa palestra. Vai ser muito bom e fique à vontade. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra, principalmente estar na USP, né? Eu acho super chique. Eu pus nas minhas redes sociais o folder que vocês fizeram e eu coloquei em frente USP São Paulo, para chamar a atenção. Realmente, a USP tem todo esse know-how, essa fama que faz jus a ela. E a gente que é de outras instituições, eu, pelo menos, sempre fui muito fã e me sinto, de fato, honrada de poder estar aqui com vocês e sei da competência de todos, porque acho que trabalhar na USP não é para qualquer um, não é para qualquer aluno, nem para qualquer docente, técnico administrativo, não sei como é que chama a carreira de vocês, nas federais é técnico administrativo. Então, deve ser um super concurso, tudo difícil, tudo mais complicado, inclusive para os alunos também. Então, é muito bacana isso. Acho que muita gente me conhece, que eu fiquei no CNPq 5 anos, eu lembro que eu já vim dar palestra aqui uma vez também para o pessoal da iniciação científica, eu fui diretora lá de Engenharia, Ciências Exatas, Humanas e Sociais, eu falava que eu pegava a instituição toda, praticamente, nossas, né, porque só ficou de fora a área da saúde, e o resto todo estava lá nessa diretoria, muito grande, muito diversa, mas que foi um aprendizagem muito bom, e foi o momento que eu vi a importância das engenharias estarem próximas às humanas e sociais, porque não tem como a gente se formar engenheiro sem atender a sociedade. Então, não tem como também não trabalhar com as áreas, não ouvir, não dialogar com as áreas da sociologia, por exemplo, né, das áreas sociais. Então, isso foi muito gratificante, esse momento lá, e eu consegui fazer algumas chamadas que a gente trabalhava junto, as engenharias com as áreas de humanas sociais, que era a chamada de tecnologias sociais do CNPq. Então, a gente juntou essas áreas para construir a chamada e não ficou só pensando a engenharia construindo, sem ouvir a área de humanas sociais. Mas isso aí é outra história, vamos aqui. Mas é só para contar essas experiências que vai a engenharia como é importante. Bem, eu estou, então, como presidente da ABENGE, eu fui eleita para o mandato 2023 a 2025, são 3 anos, agora esse ano vai ter eleição de novo, a nossa chapa provavelmente vai... Nós não conversamos sobre isso, mas a gente vai se recandidatar. E a professora Roseli, ela é diretora da ABENGE, na minha chapa, eu convidei para... Eu conheci ela na época do CNPq, e eu fiquei encantada com a FEBRAS, achei assim que onde realmente a gente atrai os alunos para as engenharias. Eu vim aqui no evento da FEBRAS, na época, e fiquei admirada com todo o trabalho que a Roseli estava fazendo, eu convidei ela, apesar que ela não era bengiana, né? E até o pessoal da ABENGE falou assim, nossa, mas ela nunca foi bengiana. Eu falei, mas passou a ser, acabou. Tudo tem o tempo, né? Não tem que... tem que estar 10, 20 anos na ABENGE. Eu falei, não, tem que ter gente nova, para justamente a gente levar a ABENGE para outros cantos. E ela aceitou, eu fico muito feliz, ela está lá colaborando, contribuindo, e nós fizemos um prêmio, no ano passado, no COBENGE, que é o Talentos na Engenharia, Talentos para Engenharia, e o para Engenharia era para alunos da educação básica, e na engenharia era para alunos da graduação e pós. A gente faz o edital, até falando já para vocês, deve sair o edital, a gente conseguiu recurso esse ano de novo, para poder fazer o prêmio, então ganhem dinheiro, porque eu falei, ficar dando medalhinha para aluno, ninguém quer isso mais, né? Eu quero mandar dinheiro, que anima muito mais. Então, um prêmio de 10 mil, de 8 mil. Aí nós conseguimos 100 mil com a mútua para poder fazer essas premiações. E da educação básica, quando a gente viu o tamanho, falou, não, imagina um edital para o Brasil inteiro, se apareceu 5 mil trabalhos, quem vai avaliar esses trabalhos? Porque a gente sabe tanto que a avaliação é complicada. Aí fizemos uma parceria com a FEBRAS, aí os finalistas, semifinalistas da FEBRAS das engenharias, ano passado foram 110, é eles que concorrem para a gente escolher os 10 premiados. Então, a gente está aproveitando isso aí, então a gente tem parceria com vocês,
a BEM está com essa parceria aí. E é muito interessante. Então, vocês, por favor, depois, como professores, coordenadores, divulgar o prêmio que a gente vai abrir, tá, Fernanda? Mas eu vou mandar tudo para você quando sair o edital. E a BENGE é a única associação brasileira que representa as escolas de engenharia. Eu gosto de falar isso muito bem, porque uma vez eu falei, professora, mas não, mas tem a... Eu falei, não, a BEPRO é engenharia de produção, não representa todas. Todas as engenharias, os nossos associados são de todas as engenharias. Né? E a BENGE tem um diferencial que ela passou a existir por uma demanda do MEC. O MEC pediu um grupo de especialistas para montar a BENGE, porque para dar o suporte ao MEC nas políticas públicas de educação e engenharia, e até hoje a gente faz isso. A gente tem o CNE nos chama, o INEP nos chama, então todos os órgãos, todo o MEC, quando vai discutir alguma coisa de formação do engenheiro, é a BENGE que eles procuram. Então, isso tem se cumprido há 53 anos. Então, ela tem um diferencial, né? Uma associação, ela veio de uma demanda do Ministério da Educação. Isso é bem interessante, eu gosto de contar essa história, que ela foi fundada a partir disso. Então, eu estou envolvida em um monte de comissões aí, né, que a gente acaba aqui, acho que todo mundo está sempre em CAPES, INEPES, e agora estou na FAPEMIG também, lá, de comitê assessor. E aí a gente vai pegando um monte de coisa e vai fazendo aí, não tem nem tempo direito. Bem, aqui eu trouxe os números, acho que vocês talvez já conhecem, mas para lembrar o tanto que no Brasil é grande a engenharia, né? A gente pensa que não tem muito, mas tem muito curso espalhado por aí, uns excelentes, como eu tenho certeza que os daqui, outros muito ruins, que não formam nem técnico, mas está se chamando de engenharia, porque o Brasil é diverso. Então, a gente tem curso lá no norte, com qualidades ruins, mas tem aqui também com qualidades ruins, e todos vão para o mercado de trabalho. Né? Esses alunos vão chegar no mercado de trabalho. E o próprio mercado de trabalho seleciona também. Então, como o pessoal fala, mas esses cursos estão muito ruins, eu falei assim, o mercado de trabalho vai selecionar. Eles acabam não ficando. Aí, quando forma, está contratado como analista. Por que será, né? Eu tenho certeza que um engenheiro bem formado e robusto, ele não vai com formação robusta, ele não vai ser contratado como analista. Não vai ter essa... Né? Agora, quando eles contratam como analista nas empresas, porque não são engenheiros que estão preparados para, de fato, trazer as soluções necessárias para aquela empresa. Então, em cursos presenciais EAD, nós temos 5.129 cursos, EAD 652, no total, então, de 5.781 cursos de engenharia espalhados no Brasil. De instituição, nós estamos em torno de 1.360. Está atrapalhando vocês aqui? Não? Sendo que 12% pública. Isso eu fico muito triste quando eu vejo apenas 12% pública. E 88% dos cursos de engenharia são de instituições privadas. Nada contra, tem muitas privadas excelentes, mas tem outras muito ruins. Né? Então, isso me preocupa muito na formação do engenheiro, o que a gente está colocando no mercado de trabalho. Vou contar um pouquinho das diretrizes curriculares. A primeira nossa foi a 4876, que era uma formação totalmente tecnicista, não sei quem conhece essa diretriz, então, eram as caixinhas, realmente, dos conteúdos de cada... E eram as engenharias básicas, mecânica, civil, elétrica. Então, eram aquelas caixinhas que vinha no currículo da engenharia mecânica, que tinha que ter no da engenharia civil. Então, não tinha uma parte humanística, nem generalística, era só tecnicista, formação técnica mesmo. E aí nós teve um grande ganho com a Constituição, né, com a LDB de 86, que todos os cursos tiveram que pela flexibilização curricular que ela trouxe a LDB, a Lei da Diretriz e Base da Educação, os cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento tiveram que reformular suas diretrizes para trazer essa flexibilização curricular. E a nossa resolução, então, foi publicada em 2002. Se vocês olharem, a maioria dos cursos foi nessa época, se pegar da medicina, do direito, foi 2000, 2001, 2002, 2003, a administração, mas todos passaram pela reformulação curricular, porque ela já trazia essa questão da flexibilização, de atividades complementares, de a carga horária de estágio, a questão do projeto pedagógico. Então, teve todas essas mudanças. Porém, ainda sentimos algumas questões que ficaram soltas dentro dessa diretriz, que, por falta de experiência, da primeira vez, de flexibilizar um currículo. Uma delas era o projeto político-pedagógico. Aí, quem faz diretrizes curriculares nacionais das engenharias é a BENGE, tá? É nós que fazemos para o MEC isso aí. Conselho Nacional de Educação. É claro que a gente chamou um monte de gente para participar, até o CONFER a gente convidou também, para eles acabaram. Eles falaram, a gente só pôs uma palavrinha lá. Foi até melhor mesmo, porque ali é só engenheiro que não entende tanto assim da parte de formação pedagógica.
E aí, assim, projeto político-pedagógico. Na 2002, existe um projeto político-pedagógico, mas não fala o que é isso. E a gente sentiu que os coordenadores de curso, professores, ficavam perdidos em fazer um projeto pedagógico, porque ele tem muita parte das humanas, na construção de um projeto pedagógico. Então, agora, nessa nova diretriz, já detalha um pouco mais, que tem que conter um projeto político-pedagógico. E nós tínhamos assim, o perfil do egresso na 2002 era um Deus, porque era mais de 15 itens, difícil de se alcançar. Então, nós diminuímos esse perfil para 5 e colocamos as competências que se exigem na formação de engenheiro, que é o que tem dado muito... Todo lugar que eu vou dar palestra, que eu vou falar, né, a gente vai conversar sobre a formação de engenheiro, essa questão da competência não ficou muito clara para as pessoas. Tem muitos professores que não entendem o que são essas competências. E daqui a pouco eu vou falar, eu vou tirar surpresa, porque é tão simples. Não falar isso, entendeu? E as pessoas complicando. Eu já ouvi gente falar assim, então minha disciplina de concreto armado vai chamar competência em concreto armado. Eu falei, não, continua concreto armado. Daqui a pouco você vai entender. Pessoal, eu estou falando porque eu sou a super dotada em educação e engenharia, mas é porque eu fiz doutorado em educação e engenharia. Fiz pós-doutorado, então, acho que eu estudei bastante essa parte pedagógica. Quando eu falo em currículo, o currículo é só aquela estrutura curricular, é aquela ali onde está a estrutura curricular do curso, as disciplinas, mas, por trás, tem toda uma teoria de currículos, né? O currículo oculto, o currículo formal, aí vai um monte de coisa aí, que só na Faculdade de Educação, para passar lá, que aí vocês vão entender. Eu, como passei lá um tempo dentro da Faculdade de Educação, tive que tirar minha cabeça tecnicista e ir para uma área totalmente humanas e sociais, e fazer as disciplinas e entender o que é a parte pedagógica de um currículo, o que são currículos, o que é formação, o que é saberes docentes. Então, passei por várias cadeiras que eu amei, hoje eu acho que é o meu lugar perfeito, onde eu estou mesmo, as pesquisas de educação e engenharia, eu não me vejo em outro lugar. Se me colocar no laboratório, você está aí correndo, para nossa, nem quero mais pensar nisso. Fórmulas, não quero mais ver nada, apesar que eu adorava, tá? Eu era ótima aluna, fiz mestrado em modelos matemáticos computacionais, desenvolvi software, mas hoje não me mostra mais nada disso que eu saio correndo. Tem muitos anos que eu estou só na educação e engenharia, que é o que eu gosto, que eu adoro e que eu quero continuar. Enfim. Então, essa 2019, ela veio já detalhando do projeto pedagógico, o nivelamento que a gente trouxe também, a questão do acompanhamento do egresso, a forma de avaliação, né, que a gente traz na diretriz, várias formas de avaliação, que não são só por provas. Que a gente fala em avaliação nas engenharias, a gente pensa que é só dar prova para aluno, e não é. Tem várias outras formas. Você pode observar o semestre do aluno e dar uma nota para ele. Você consegue perceber o desenvolvimento dele e saber se aquele aluno tem uma competência, uma capacidade cognitiva para tirar um 8, um 9, um 7. A gente, quando professor, a gente consegue perceber. Não é uma prova que vai lá e fazer, que pode ter o estado emocional dele não está bom. Um bom aluno, em vez de tirar, que você esperava um 9, um 10, ele tira 5. Ele era mau aluno? Não é, porque naquele momento ele estava. Num momento ruim, numa fase ruim da vida dele, terminou o namoro no dia anterior, que você não está sabendo, ele não vai bem, e era o seu aluno 10. Então, por isso que eu falo que a avaliação é muito mais além, se você ver toda a teoria de avaliação também é grande, para quando se os especialistas em avaliação, é muito complexo, inclusive. Então, essas aí são as 8 competências que nós colocamos nos currículos, nas diretrizes curriculares, que é formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, conhecimento científico, claro, matemática, física, química, a gente não vai desconstruir isso, conceber, projetar e analisar sistemas, produtos, implantar, solucionar e controlar soluções de engenharia, comunicar-se de forma eficaz, tanto escrita quanto oral, quanto gráfica, trabalhar, liderar equipes, conhecer e aplicar ética, realização dos atos normativos, aprender de forma autônoma a lidar com situações e contextos complexos. Então, essas aí seriam as competências que se espera na formação do engenheiro. Eu acho que hoje podemos colocar outras ali. Cada ano vai estar sendo muito dinâmico, né, o mundo do trabalho. Bem, então, o que fazer com os conhecimentos para desenvolver as competências? Primeiro que as competências elas são desenvolvidas desde a infância, né? Eu falo que nós temos 3 ciclos de competências. O que a gente já nasce com elas, com as habilidades e competências, por exemplo. Se eu fiz engenharia, porque eu tinha as habilidades e competências para matemática e física. Senão não teria escolhido. Então, a gente já tem aquela competência. Então, as crianças já desenvolvem algumas competências.
Depois, quando você chega num curso de graduação, você vai desenvolver as competências da sua formação, porque o único curso que profissionaliza o sujeito é a graduação. O mestrado e doutorado, você aprofunda um conhecimento, mas ele não dá a profissão. A profissão é o curso de graduação, medicina, engenharia, direito, administração, por aí vai. Então, ali a gente vai adquirir um tanto de competências também, de formação, e depois tem um terceiro ainda. Quando você vai para o mercado de trabalho, tem outras competências que são requeridas no mundo do trabalho. Por exemplo, inteligência emocional. Hoje está se falando muito nisso, né? Nós conseguimos ensinar isso aqui? Não tem jeito de fazer uma disciplina de inteligência emocional. Nas relações que vai se construindo, mas lá no mundo do trabalho, as empresas estão observando demais isso, né? De como o sujeito ele lida com os problemas, com os colegas, com a questão da chefia e tudo isso aí. Então, o principal é saber pensar, saber fazer e saber atitudinal. Tem um autor que eu gosto bastante, não sei se vocês já ouviram falar, o Zarifian, que tem um livro chamado Objetivos e Competências. Ele foi no chão de fábrica, lá na França, para estudar isso, e ele fala muito desse saber atitudinal, quer dizer, saber atitude, né? Que atitude você tem um problema para resolver, você tem que mobilizar as competências, as atitudes, para trazer a solução para isso. Então, você tem que, desde a educação infantil, da educação básica, você desenvolve esse saber pensar. E o engenheiro tem que ter a capacidade, o saber fazer, mas saber o que fazer com o que aprendeu, né? Não adianta a gente colocar um monte de coisa na cabeça dos nossos alunos e não saber ir lá e mobilizar aquilo ali na hora que ele precisa. Que eu acho que hoje a formação em engenharia ela já ultrapassou isso, já está bem melhor, que não era da minha época. Por exemplo, desse um projeto para eu fazer, eu ficava, nossa, como que é isso? Porque eu nunca tive uma aplicação, eu nunca trabalhei com PBL. Então, até você entender como você ia fazer, não é porque você não era um bom profissional, pelo contrário, você tinha muito conhecimento, muito, a gente tinha muito, a gente estudava com livros, né? Então, a gente tinha conhecimento demais. Mas pegar aquele conhecimento, mas como que eu aplico isso? Essa era a nossa dificuldade, porque nossos alunos não podem ter isso. Aí que vem a gente trabalhar com aprendizagem ativa, com PBL, ou seja, é trazer problemas do mundo real para dentro da sala de aula. Porque essa geração ela só é motivada com isso, né? E a educação, eu falei ontem bastante, né, que a educação básica é fundamental, né? Nós estamos muito preocupados, a gente preocupou a vida inteira nas instituições com a retenção e a evasão de alunos. A gente fala isso direto, né? Todo mundo ouve os colegas falando, o coordenador fala, o aluno não pode desistir do curso, não pode ficar repetindo disciplinas e tal. Mas hoje a minha preocupação está além disso, tá? Minha preocupação está na atração. Então, a gente tinha a evasão e retenção, agora nós temos a atração de alunos para fazer engenharia. Eu estou muito, assim, me incomodando bastante, eu indo conversar em algumas outras instituições que estão me convidando, e um coordenador vira para mim e fala assim, professora, aqui na Federal, uma federal lá do interior, minha turma de mecânica não entrou 50. Então, isso é muito ruim. Se nós temos só 12% de instituições públicas e ainda não está fechando as turmas completas, nas unidades menores, nos interiores aí. Então, isso é preocupante. Aí que vem a atração de alunos para fazer engenharia. E por que nós temos que buscar esses alunos? Onde eles estão? Na educação básica. E qual que é o nosso papel? Despertar a vocação deles para essas áreas do conhecimento. E quem são esses alunos da educação básica pública? Porque a privada vai ter isso aí, ó, esses laboratórios, vai ter um monte de coisa bacaninha para o aluno já trabalhar. Nas públicas não tem laboratórios. Então, se a gente não motivar para as áreas da ciência, da química, da física, da matemática, para as engenharias, vai cair cada vez mais, porque está se mostrando que está caindo o número de interessados, não só as meninas, que já é ruim o número nas engenharias, mas os meninos também não estão vindo. E por que também? Eu tenho resposta para tudo, né? Incrível, né? Mas é porque eu tenho estudado isso. Porque abriu-se um leque de formação de um mercado digital, por exemplo, que está atraindo demais essa molecada. E o que o Google faz? Ele bombardeia o tempo inteiro. Se o menino pesquisa uma palavra lá, alguma coisa digital, pronto, ele só recebe aquilo. A melhor profissão do mundo, ele vai ser influencer, vai ficar trilionário. E ele se ilude, menino de 16 anos, 17 anos, ele vê aquelas coisas, ele vai achar assim, nossa, é isso que eu vou fazer. Então, um menino que tinha tudo para fazer engenharia, era bom em matemática, ele gosta dessas áreas, gosta da criatividade, ele vai lá e se iludir com umas coisas, aí vai fazer marketing digital. Poxa, nada contra.
Faz engenharia, depois marketing digital, não tem problema nenhum, complementa. Ele faz uma formação robusta, depois complementa com marketing digital. Tenho certeza que ele vai ser um excelente profissional. Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter de fazer algumas ações. Acho que a FEBRAS faz isso muito bem, né, porque são a educação básica que está trabalhando as questões da ciência e das engenharias, mas temos que ter mais, porque o Brasil é muito grande, né, muito grande, e 80% dos alunos estão nas escolas públicas da educação básica. Então, no currículo de engenharia, então, nós temos que ter uma formação tecnicista versus formação generalista, humanista e crítica. Isso aí nós já trazíamos na diretriz de 2002, então, que é fundamental isso, né, trabalhar com isso. Então, ele tem que trazer uma mescla do saber científico e tecnológico com as áreas de humanos e sociais. Foi o exemplo que eu dei, que eu vi claramente isso no CNPq, a importância de ter essa mescla. Então, e como que a gente consegue fazer isso? Quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em projetos, com aplicações proativas de problemas para trazer as soluções. Eu tenho uma antipatia já de começar a colocar a apresentação, dá só ficar falando, mas a minha filha, que é engenheira, fala comigo, mãe, tem que levar, porque ninguém gosta de ficar só ouvindo, o engenheiro gosta de olhar, né? Então, eu fico sempre com esse aqui, porque eu já sei tudo que eu vou falar, e me dá assim, sabe que eu esqueci alguma coisa? Aí fica me prendendo. Mas eu vou começar a parar, porque o engenheiro tem que começar a saber só ouvir também, né? Minha filha critica demais, leva seus gráficos, mãe, todo mundo gosta. Uma coisa que eu falo sempre que é importante, eu tenho 2 filhos. Vou ficar contando história de final, mas é porque os 2 são engenheiros. E eu obriguei a fazer, tá? Não me arrependo, não. Não me arrependo mesmo. Não tem problema nenhum. Minha filha fez até doutorado, inclusive, na UIC, ganhou o primeiro lugar. Então, isso assim, não atrapalhou nada aos meninos, eu estou obrigado a fazer engenharia. O meu filho formou engenharia de produção, trabalha na Alemanha, está lá feliz, namora uma alemã, então está realizado. Então, nada atrapalhou a formação deles. Mas eu obriguei. Então, vamos lá. O que seria, então, desenvolver competências? Primeiro, eu encontro em formação e emprego. Então, o que é isso? Você trabalhar com as situações reais, é que eu já estou falando de novo, para atender, pensando o mundo do trabalho. Nós vamos viver agora em função do mundo do trabalho? Aí eu falo o seguinte, a gente vai formar para quê? Pendurar o diploma e ficar olhando dentro de casa? O aluno vem se formar para quê? Ele quer ir trabalhar, não é não? Pode ter ali uns 5% que vem porque eu quero ter conhecimentos. Bacana, então fica aí, é só ouvindo e tal, faz o curso. Mas acho que 90 e tantos por cento dos nossos alunos vêm para arrumar um emprego depois na área, tentar ser bem-sucedido, conseguir se encaixar, ou abrir algum mundo... Eu nem gosto de falar mercado de trabalho, eu uso mais mundo do trabalho, que foi uma palavra que eu aprendi na Faculdade de Educação. Aí eu passei a usar, porque eu concordei. Porque o mundo do trabalho ele é muito mais amplo, né? O mundo do trabalho ele pode ser empreendedor, ele pode trabalhar em outras áreas. Quando eu falo mercado de trabalho, é só ser empregado de alguém, né? Aí eu aprendi essa diferenciação, entendeu? Aí eu uso o mundo do trabalho, mas eu gosto de explicar, porque eu sei que os engenheiros não entendem muito essa questão do mundo do trabalho. Então, atribuir sentido prático aos saberes escolares, currículo por competência, então, na parte de situações concretas das competências requeridas para soluções. Então, que competências que o aluno vai ter que desenvolver para naquela situação real, competências que ele tem que usar ali para dar a solução. Então, as competências elas são essas ali, ó, competências que vão ser desenvolvidas para resolver um problema e que ele vai sair, então, formado com aquelas competências. Inclusive, uma delas simples, que é o quê? Trabalhar em equipe. Quando você coloca os alunos para trabalharem juntos, ele desenvolve competência de trabalho em equipe. Então, aquele aluno mais tímido, mais retraído, quando ele está trabalhando com mais 3, 4 colegas, que é o que ele vai encontrar nas empresas, então, aqui dentro a gente já pode ajudá-los a ter essa... colocar para falar, para dar oratória. Então, também nós vamos desenvolvendo competência neles. Apresentar, discutir, isso tudo desenvolve competências. Então, seria o saber puro aplicado, teoria e prático, geral para o técnico, e sempre o saber e o saber fazer. Saber por que ele está usando aquilo para fazer, e para atingir o quê, né? Então, a elaboração do currículo requer uma análise dos processos de trabalho para os quais se pretende formar. Então, quando a gente vai montar um currículo de engenharia, aquela matriz curricular, nós temos que pensar ali em cada uma daquelas disciplinas, aqueles conteúdos, o que nós pretendemos? O aluno vai aprender aquilo para quê? O que ele precisa dali saber fazer, que competência ele precisa adquirir ali para usar depois numa solução no mundo do trabalho. Então, os currículos por competência, elaborado com base nos objetivos de ensino-aprendizagem,
e baseado em saberes de referência, que considera todas as ciências e profissões, esse resumo que eu fiz, em saber o que ele vai atingir. Então, o currículo ele passa a ser uma carta de intenções, onde estão os conteúdos e as formas de desenvolvê-los. Então, esse que é o mais interessante. O desenvolvimento de competência é uma consequência e não conteúdo em si de formação. Então, não temos que ficar preocupados. Ah, mas disciplina competente, competência formada? Não, não é isso. Ela é uma competência de quê? Dos conteúdos que você está ensinando. Ou seja, que metodologia de ensino-aprendizagem você está usando que vai te dar aquelas competências, o aluno sai com aquelas competências. Então, as competências dos nossos alunos vai depender das metodologias que nós utilizarmos. Não tem outra forma de desenvolver. Se você é aquele professor que está ali só, como a gente, na época que eu estudei, passa lá no... escreve, ou um data show ali, sei lá, um projetor, e fica só falando, ele vai só aprender, vai estudar para fazer a prova e acabou, ou alguma avaliação. É diferente. A competência que ele vai ter ali? Ele vai ter aqueles conhecimentos, mas vai ter problema para mobilizar aqueles conhecimentos, para empregar em situações reais. Então, o que eu falo dessas metodologias? Novamente, aprendizagem ativa, metodologia diferente. Você trazer um problema, vamos resolver usando os conteúdos daquela disciplina. E aí, sim, o aluno sai com as competências dentro daquilo ali que ele precisa depois no mundo do trabalho. Então, para desenvolver competência, é necessário mudar as metodologias de ensino-aprendizagem. São elas que vão, de fato, atender às competências que se espera, né, do mundo do trabalho. Então, por isso que elas são umas consequências. Por isso que eu falei que competência é coisa muito simples, são consequências das nossas metodologias. Se você não usar metodologia nenhuma, continuar como você formou, o menino vai aprender, você vai sair, como a gente aprendeu, nos demos bem também, mas vai demorar muito mais, não vai estar como o mundo do trabalho hoje está exigindo aquele profissional. Vai ter por toda essa geração das TICs, né? Nós não tínhamos isso. Então, a gente formava com aquele monte de conteúdo, mas o mercado de trabalho absorvia, porque a gente era superdotado, sabe? A gente estudou tanta coisa. Hoje já não adianta só isso. Ele tem que ter um monte de outras coisas, tem todas as tecnologias, novos softwares, um monte de coisa aí que ele tem que aprender a trabalhar com isso. E é interessante que, pelo Fórum Econômico Mundial, as competências profissionais elas saem de 5 em 5 anos. Né? E a gente tem, então, a 2020, teve de 2015, e, a cada ano, como é que vai mudando, o que está se exigindo no mundo do trabalho, que competências estão se exigindo dos profissionais. Então, se a gente pegar ali, por exemplo, a 1 em 2020, resolução de problemas, era número 1 em 2020, agora, em 2025, ela já passou para 3. Vieram outras coisas que são mais importantes. Por exemplo, o processamento analítico e inovação está em primeiro lugar. Né? Aprendizagem ativa, estratégia de aprendizado está em segundo lugar. Então, vai mudando. Né? Se vocês olharem, criatividade estava em terceiro, agora caiu para a quinta. E assim vai. Vocês vão ver que vieram outras. Pensamento crítico está em quarto, aqui já nem se falava em 2020. Então, isso aqui é que retrata o que o mundo do trabalho hoje está esperando de um profissional com essas competências, que nós possamos formar profissionais que tenham essas competências. Claro que não vai ter as 15, mas boa parte nessas competências. E isso é o que está se falando no mundo todo, não é só no Brasil. E uma coisa interessante, eu dou exemplo do meu filho, porque aqui eu tenho de engenheiro que dialoga com o que está no mercado, que são jovens. O meu filho está na Alemanha, eu bati muito com ele, que eu falava assim, meu filho, você fez engenharia, está com 29 anos, né, tem 5 anos que ele está lá. Você não aplica seu currículo para ele? Eu falei assim, mãe, para de falar engenharia, que coisa chata. Aqui não é assim, não, aqui é competências. Eu falei, me explica isso. As empresas abrem assim, procuramos um profissional com as seguintes competências, tá? Que saiba ciência de dados, que ele trabalha com ciência de dados. Ciência de dados, faz isso, Power BI, não sei o que lá. A engenharia, ela vai no segundo momento, quando a gente vai negociar salário anual. Aí eu tenho uma formação, engenharia, e tal. Aí sim. Mas não vem aquele emprego, precisamos de engenheiro de produção, engenheiro mecânico, não é assim mais. E, realmente, até no Brasil, se a gente começar a olhar as vagas, não está vindo assim, né? Algumas ainda colocam engenheiro mecânico, mas que saiba isso. Mas outras já não estão assim. Precisamos de profissional que tenha essas habilidades, essas competências, assim, que pode ser um da engenharia, pode ser também de outra área, desde que mostre que tem essas competências
e que atenda aquele perfil, ele vai ser selecionado. Então, isso mudou muito também minha cabeça, entendeu? Porque eu sempre achava, ficava sempre naquela coisa, vagas para engenheiros mecânicos, vaga para engenheiro não sei o quê, vaga para... E que não é assim, né? Então, é bom ter jovem em casa que está sempre dialogando com essas questões e me ensinando. Enfim, então, ele falou, o mercado europeu é diferente. O meu candidato, eu aplico o meu currículo dentro de uma vaga que eu vejo que eu tenho todo o perfil, ou alguma parte do perfil, e me candidato. Aí passa por 5, 6 entrevistas, e aí é selecionado. E aí, sim, a formação conta na hora de negociar salário. Quem tem uma formação, quem não tem, mas tem as competências, vai ganhar proporcional à formação. Que é bem interessante isso também, né? Então, isso tudo traz desafios profissionais que a gente, para atender esse mundo do trabalho tão vasto e tão intenso, e que no Brasil mais ainda, porque a engenharia ela é diretamente proporcional à economia. Se a economia estiver boa, a engenharia bomba. Se estiver ruim, a engenharia dá uma queda. Então, a gente tem sempre nessa corda bamba, né? Esses movimentos todos que a gente tem, tanto políticos quanto econômicos. Então, que perfil de formação no atual contexto social que a gente quer formar? Que tipo de profissional se quer formar? Como atender a sociedade considerando o mercado, o mundo do trabalho? E isso aí perpassa pelo quê? Uma articulação Estado, escola e empresa. Não tem como a gente sair dessa articulação. Nós temos as políticas públicas, as escolas, e as empresas também, elas acabam... Elas não é que eles vão mandar no nosso currículo, mas a gente não tem como também ficar alheio, né? O nosso aluno vai para lá. Então, não dá para a gente falar, não quero saber o que está ali no mercado de trabalho passando. Isso não dá para a gente ter essa fala. O mundo do trabalho é importante, a gente está conhecendo, está dialogando. E para que a gente possa montar currículos, de fato, que atendam uma formação robusta, mas que também pense o mundo do trabalho. Então, o meu desafio profissional, que a gente sempre coloca aí, de saber, para a engenharia, enfrentar desafios, competência técnica, gerencial, flexível, adaptável, responsável, criativo, crítico, ético, saber idiomas. Eu acho que a engenharia, eu falo que, para mim, é a melhor profissão, porque ela dá um leque de formação muito grande, né? O engenheiro ele não precisa atuar na engenharia. Muitos engenheiros no mercado financeiro, a maioria são engenheiros. Então, eles vão para vários segmentos, eles conseguem transitar em vários lugares, justamente por essa formação, por esse raciocínio lógico aritmético que a gente tem, e essa formação tão robusta da engenharia. E que isso que é o bacana da engenharia, né? Porque ela é muito ampla. Você vê empresas que nem são de ramo de engenharia, você tem, às vezes, os gestores são engenheiros. Dentro de hospitais, na área de gestão, você tem engenheiros. No supermercado, na área de gestão, você tem engenheiros. Então, todo lugar cabe engenheiro. Por isso que eu explico por que eu obriguei meus filhos a fazerem. Porque eu sabia que eles podiam ser o que eles quisessem ser depois. Meu filho agora falou que vai largar tudo na Alemanha, vai abrir um café. Eu falei, parabéns, você pode fazer o que você quiser, você já está formado. Não está me pedindo dinheiro, então, né, minha parte eu já fiz. Porque, de fato, eu falava com eles, eu e seu pai somos engenheiros, que a gente pode ajudá-los é com engenharia. O resto, eu não conheço nem nada. Então, vai ser muito mais árduo para vocês. Começa por aí. E outra coisa, como eu estou na academia, eu sei da informação que vocês vão ter para ir para qualquer espaço que vocês quiserem depois. E ser capaz de solucionar problemas, trabalhar em equipe, tomar decisões, se comunicar, pensar no meio ambiente, na estabilidade. Então, isso aí é o nosso Deus engenheiro, que a gente quer formar, pensando em tudo isso aí, e tentar fazer com que nossos alunos caibam aí dentro, né, dessa formação bacana aí, com todos esses desafios. Agora eu falo um pouquinho de como atuar nos cursos de engenharia, para, de fato, pensar nessas questões das competências. Então, primeiro, metodologias práticas, recursos didáticos e pedagógicos atualizados. Isso não tem como fugir disso, nós temos que estar sempre se atualizando. Essa autonomia do professor, do aluno, o aluno manda, não é isso que a gente está falando, não. A autonomia dele, a autonomia do aprendizado dele, e a gente na autonomia do ensino, né? Esse ensino-aprendizagem é também uma troca. Não é achar que o aluno está mandando em tudo, não existe termo de mandar, porque tem uma palestra que o cara não, o aluno agora manda essa autonomia. Eu falei, não, mas não é nesse sentido que a gente está falando. A gente está falando da autonomia do aluno, dele poder desenvolver um projeto, pensar, trazer soluções, ter essa autonomia na aprendizagem dele. Aprendizagem ativa baseada na solução de problemas reais, modelo de aprendizagem participativa, atrativa e centrado nas competências. Então, a gente tem que ter um modelo que atrai os alunos, essa geração
que são os nativos digitais, não dá para ter um modelo de currículo igual nós formamos, que nem se tinha os computadores direito ainda. Então, tem que ter um currículo bem diferenciado, porque senão eles não ficam. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é aprender o aluno na sala de aula. Então, assim, são tantas variáveis aí com esse mundo dinâmico, tanto que muda a inteligência artificial, toda essa robótica. E nossos alunos estão nisso aí todo, né? E a gente, que nem estudamos tudo, nada disso, temos que nos reinventar e fazer diferente. E multidisciplinaridade das abordagens. Então, isso aí que seria um modelo básico de como estar atuando nos cursos de engenharia, trazendo um contexto mais do século XXI, vamos dizer assim. E a extensão. Também teve um outro gargalo na engenharia, talvez vocês já estão resolvidos aqui, mas eu sempre falo um pouco, porque sempre me pede para falar. E isso foi baseado na diretriz curricular, na resolução de 2018, da CNE, resolução número 7, de extensão, e também um pouco que a gente tem ouvido em vários cursos, como estão sendo implementados, porque eu sei que na engenharia foi um susto, né, quando 10% da carga horária e extensão. Como que a gente vai dar 10%? Se meu curso é 4.000 horas, 400 horas de extensão, isso não existe. Não, mas foi uma briga, uma confusão, e todo mundo reclamando, e perguntava a Benji o que a Benji ia fazer. E depois todo mundo acabou se adaptando, né? Porque também não é um bicho de sete cabeças, não existe disciplina de extensão, que a resolução fala que nem pode ser, não pode ser como disciplina. Ela pode estar em todas as disciplinas, na realidade, né? Qualquer coisa que você faça, um projeto, que você traz um contexto do mundo real que envolve a sociedade, você pode considerar como hora de extensão dentro da disciplina. Aí já pronto, já mata essas 400 horas rapidinho. E faz o professor, então, trazer os contextos para dentro das disciplinas. Aí a gente pega já aquela questão das competências, da aprendizagem ativa, então já mata dois coelhos, né? Da aprendizagem ativa, a questão das competências, e a extensão na disciplina. Sem perceber, você está fazendo extensão, e já vale com a carga horária, que certamente os coordenadores conseguem perceber isso, está estudando essa parte da extensão, vendo outros modelos, para poder estar ajudando aí os professores. Então, nós tivemos essa diretriz curriculares, que foi a que assustou todo mundo, que ela falava o processo educativo, cultural e científico, articulado com o ensino e a pesquisa, ampliando a relação entre a universidade e a sociedade. E por que veio a extensão? Vocês sabem que é porque era sempre um parente pobre, né? Porque tinha o ensino e a pesquisa. Ninguém falava extensão. Extensão era aquele capenga ali do tripé, né? Ninguém sabia fazer direito, ninguém entendia e ainda criticava. Então, para fortalecer a extensão, e há pedidos também, né, de vários cursos que têm muita extensão, o MEC, então, resolveu dar uma valorizada na extensão com essa resolução, que, no final, foi bem interessante, porque fez as pessoas se mexerem e pensar a sociedade, porque a extensão ela tem muito esse viés de alguma coisa que faz, além dos muros também, da universidade. Então, atividades enriquecedoras e implementadoras do perfil do formando, possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do acadêmico, componente curricular não disciplinar, por exemplo, não pode ter disciplina de estágio, extensão 1, disciplina de extensão 2, isso não existe, a própria a diretriz de extensão fala, tem que ser integrante da matriz curricular como componente obrigatório. Carga horária deve ser incluída a carga horária total para a integralização do curso e podem ser realizadas fora do ambiente acadêmico e na sociedade. Isso que é bem interessante também, que a engenharia consegue fazer muita coisa, né, fora do ambiente acadêmico. Então, algumas atividades de extensão. Por exemplo, participação na organização de eventos culturais e esportivos, da hora de extensão. Participação no desenvolvimento de atividades na modalidade do curso, quer dizer, oficina, feiras, a FEBRACE é uma extensão, né? Que é muito bacana essa participação dos alunos ali, pode ser contado como carga horária de extensão. Vocês estão fazendo isso, Fernando? A FEBRACE, os alunos que participam, contam como extensão? Né? Participação em projeto ou evento de extensão em áreas que não da engenharia, também é bem interessante, que a gente vê aqueles alunos que têm um viés de uma outra, da área de comunicação, então deixar que ele possa ter a atividade de extensão ali, para ir para outras escolas, né, fazer alguma complementação. Participação em projetos ou eventos de extensão na área de engenharia, apresentação artística e culturais, como musicais, teatrais e feiras,
Projeto de pesquisa aplicada. Então, quando a gente faz também, isso é interessante, o projeto de pesquisa aplicada, ela configura como extensão também. Então, é o desenvolvimento de pesquisa com foco na solução de problemas reais da sociedade, com a participação ativa da comunidade. Então, se você está fazendo uma pesquisa aplicada, envolvendo a sociedade, isso configura a hora de extensão também. Prestação de serviço à comunidade, assessorias, consultorias, orientação profissional, entre outros. Então, tem muita gente que cria uma empresa júnior, empresa de atendimento, da engenharia. Aí, como tem no direito, tem aquelas que atendem, né, os alunos já atendem a sociedade, nas engenharias também a gente pode fazer isso. Às vezes, por exemplo, a engenharia civil prestar uma consultoria, não paga, né, para a sociedade, ajudando, principalmente na periferia, nas construções, os alunos já fazerem alguns projetinhos de hidráulica, de elétrica. Isso tudo é extensão, que é bem interessante, né, os escritórios, que eles chamam de escritórios de apoio para a sociedade na construção civil. E outra coisa também que eu falo um pouquinho, que vocês estão sem perguntas, sobre que acho que vocês estão de conhecimento. Você participou nesse ABRA da comissão de avaliação. O INEP montou uma comissão de avaliação, na ABEND nós participamos, eu e mais 3, outros colegas também que já foram da ABEND participaram, o CEABRA estava na comissão, que nós fomos, então, refazer as dimensões 1, 2, 3 e 4, agora tem a 4, de avaliação, com todos os indicadores, então, reformular os indicadores, e mudou agora a forma de avaliação, porque os indicadores 1, 2, 3, né, nós trabalhamos com essa área de engenharia, produção e construção, que é a área 7, né, que é a nossa área, que envolve essas áreas do conhecimento. Mas deixa eu passar aqui um pouquinho para poder. Então, foi atualizar as 3 dimensões, que é a organização didático-pedagógica, corpo docente, tutorial e infraestrutura. São as 3 que existem hoje. Então, nós reformulamos isso, só que o INEP agora padronizou nas 10 áreas do conhecimento. Então, os mesmos critérios da dimensão 1, 2 e 3 da engenharia vão ser os mesmos da pedagogia, os mesmos para o direito, os mesmos para a medicina. Então, pegou as 10 áreas, né, do conhecimento, e isso aí foi feito para atender as 10. E aí, a 4ª dimensão, que vai ser, então, para contemplar as especificidades das áreas. Então, da medicina tem a delas, do direito tem a delas, e da engenharia nós trabalhamos a nossa, então, que são as habilitações da engenharia, arquitetura e urbanismo, curso superior de tecnologia. Então, você imagina nós conversando lá na comissão, né, se abra com o pessoal da arquitetura, das tecnologias, e chegar num consenso dessa 4ª dimensão que atendesse tanto as engenharias quanto a arquitetura e as tecnologias, mas conseguimos, fechamos a comissão no final do ano passado, e vai sair para consulta pública para ser publicado novos instrumentos. Agora, qual que foi o principal ali? Nós seguimos exatamente as diretrizes curriculares. Então, aqueles cursos que ainda não se adequaram às novas diretrizes, porque, olha, eu já vi curso que está ainda na 4876, tá? Diretriz curricular. Outro na de 2002 e poucos na nova. Essa questão de competências e tal. Então, agora não vai ter jeito, porque, como as diretrizes está muito específica, trazendo as diretrizes curriculares, e eles vão passar por avaliação, eles vão ter que mudar os currículos dos cursos. E aí nós fizemos isso, elaboramos esse documento e agora estamos esperando os trâmites, acompanhando aí, que já finalizamos o trabalho, para publicar os novos instrumentos. Então, para resumir, a educação e engenharia para o século XXI, uma educação holística, então, formar um engenheiro global. Eu fico até, quando eu falo global, eu fico assim, não, todos os engenheiros vão embora, os bons. E é fuga de cérebro. A gente, assim, eu fico muito triste com isso, que a gente tem que prender o aluno aqui, mas o Brasil também não ajuda, né, gente? Não dá umas políticas para a engenharia, de fixar o nosso aluno aqui, fazer umas coisas bacanas. E aí acaba que nossos bons alunos que a gente forma, eles acabam sendo chamados para outros lugares, né? É incrível. Então, assim, eu fico triste quando eu falo engenheiro global, mas a gente não tem como não pensar isso, né? Desafios complexos, formação contínua e ambiente de aprendizagem de vida real. Então, hoje, a educação e engenharia, o resumo é isso aí. Tá? Eu até achei desse autor e gostei bastante. E essa formação contínua, porque tem tanta novidade, a inteligência, a IA é recente, então, quer dizer, é uma outra coisa que a gente está estudando ainda, né? Como os alunos estão usando na sala de aula, resolvendo, fazendo tudo, que a gente usando inteligência artificial. Então, está sempre muitos desafios que a gente está enfrentando pelas mudanças constantes desse mundo muito dinâmico.
mas é o que cada vez mais globalizado. E era isso, era uma conversa rápida, e estou à disposição para a gente conversar, para eu aprender também, ouvir o que vocês estão fazendo, que é sempre uma troca. Eu trouxe algumas ideias, algumas que a gente tem pensado aí na educação e engenharia. Claro que eu não aprofundei nenhum tema, tem muito mais estudos, bem assim, só por cima mesmo, né? Quando a gente vai fazer uma fala, é mais ou menos por aí mesmo, né? Uma fala geral. Mas estou à disposição. Na ABENJ, a gente tem muita publicação de aprendizagem ativa. Se vocês entrarem lá, de todos os COBENJ, a gente tem os anais de todos, de vários livros, né, que a gente publicou recente, um livro de Educação e Engenharia, que traz muita coisa sobre a aprendizagem ativa, sobre as competências. Então, é interessante, né, tem muito estudo de casos, que o COBENJ, que vai ser aqui na PUC de Campinas esse ano, a 53ª edição, que é o maior congresso de Educação e Engenharia, que é da ABENJ, e os trabalhos que são submetidos, tem muita coisa de professores relatando as suas experiências nas sessões, então isso é bem interessante. Convido todos a participarem. Estou vendo gente aqui que eu já vi no COBENJ, colegas aí de longa data, né, Paulo? Quantos COBENJ, a gente já lá em Blumenau, né? Lembra? Que tem a parte do congresso, mas a gente sai para divertir também, saímos para aproveitar o Oktoberfest, foi ótimo. E tivemos a perda de um colega nosso lá, na época, que estava junto com a gente. Você lembra? Aquele professor do UFMG, né? Que faleceu logo depois. Então, assim, a gente fala que o ABENJ é uma grande família, porque a gente conhece gente do Brasil inteiro, professores, colegas, a gente vai nos lugares, te conheço, né? A gente sempre encontra alguém. E aí convido todos vocês para participar, que é um momento... E está perto de vocês aqui, né? Em São Paulo, em Campinas. Eu tenho certeza que, se for uma vez, não deixa de ir nunca mais, porque é bem legal. Muito obrigada, pessoal. Alguém gostaria de fazer perguntas? Obrigada, Adriana. Foi ótimo te ouvir. Uma das coisas que tem preocupado bastante a gente aqui é a questão da curricularização da extensão, e você colocou ali algumas opções, né, de considerações sobre o que os nossos alunos, inclusive aqui na Poli, já fazem, né, e que a gente pode considerar aí como atividade de extensão, né? Quando a gente, então, assim, eu acabou que já fiz uma atividade de extensão. Acho que parece que eu fui uma das primeiras professoras a fazer atividade de extensão aqui. Mas como que a gente faz para escalar? Porque aqui na Poli você percebeu que tudo é meio grande, né? A gente tem bastante aluno, a gente precisa pensar nessas atividades de extensão para abarcar um número grande de alunos. Então, esses grupos de extensão que a gente tem aqui na Poli, e que os nossos alunos participam e que são super legais, eles têm uma dinâmica própria. O número de alunos que pode fazer parte é limitado, né? Então, isso acaba... Eu fico preocupada com a questão da competição entre eles para participar desses grupos, para garantir aí uma extensão. Então, eu não sei, o que você acha que a gente podia pensar para fazer uma coisa saudável, porque, né, competição é bom, mas também, em excesso, pode atrapalhar, né? E como que a gente pensa em escalar essas atividades de extensão? Porque aqui na USP, quando a gente oferece uma atividade de extensão, ela é para toda a USP. Tudo bem que a gente meio direciona para os alunos da Poli, né? Que foi o que eu fiz. E quando eu fiz, foi muito direcionado. Eu já tinha um grupo que eu sabia que ia participar, tal. Então, aceitei mais gente, mas assim, o grupo que eu já a priori fechei que ia participar da atividade participou. E daí a gente incluiu um pouco mais de gente. Mas eu realmente fico preocupada com a questão de como a gente faz para conseguir que todos os alunos façam a tal da extensão.
Então, eu estou entendendo que a USP ela fez um grupo de atividade de extensão para a USP toda. Então, mesma extensão da medicina, mesmo da engenharia, que é a mesma da administração, da pedagogia, para todos. Aí já é um pouco complicado isso, né? Porque são cursos diferentes para se pensar a extensão. Por exemplo, direito, eles fazem aquele escritório de atendimento, todo curso de direito tem aquilo ali já é extensão total. Só aquilo ali ele já tem todas as horas, basicamente. Porque todos os alunos têm que passar ali para atender o público, a pegar a experiência. Não, estou dando exemplo, entendeu? Que assim, o direito ele resolve muito fácil. Isso talvez nem todas as engenharias conseguiriam ter isso. A engenharia civil é fácil você montar isso, porque tem muita coisa que pode dar assistência na sociedade, principalmente periferia, igual eu falei, né? Você ajudar aquelas construções que nem se faz um projetinho hidráulico, elétrico, então os alunos vão dar conta disso, que é uma extensão. Agora, tem cursos que não dá para fazer isso. Você pegar uma automação em controle, por exemplo, acho que é meio complicado. Eu imagino que seja. Computação também, acho que é um pouco mais complexo, né? Então, aí quando você tem essa gama que já é uma coisa fechada, eu teria que ver para poder pensar. Por exemplo, a FEBRAS é onde os alunos da engenharia podem estar todos lá, né, participando. Da educação básica. Pois é, mas os alunos da engenharia, como eles podem fazer extensão? Eles poderiam ser tutores desses alunos da educação básica, entendeu? Que aí eles poderiam acompanhar esse desenvolvimento do que eles compõem para concorrer, eles até concorrem, né? Então, quem sabe, os alunos de engenharia passaria a acompanhar um grupo aí, em alguns estados e tal. Isso configura extensão, porque você está participando de feiras, e ainda mais legal ainda, ajudando a motivar os alunos para despertar a vocação para a área de engenharia. Então, assim, dentro, talvez, de um grupo ali, pode pensar outras questões desse grupo que a USP colocou, que pode fazer. Eu posso até depois olhar, a gente pensar isso, né? Porque na UFMG eu achei interessante que eles colocaram dentro das disciplinas, entendeu? O que eu acho, o modelo que eu tenho visto, o mais legal é esse, dentro das disciplinas. Porque, a partir de que você faça traz um problema da vida real para dentro, já é a extensão. Está se configurando a extensão, que é como se fosse a pesquisa aplicada, né? E aí, pensando um problema da sociedade. Então, mas precisa ter avaliação da sociedade, porque aqui na USP de ter um feedback. Por exemplo, na atividade de extensão que eu fiz, a gente trouxe alunos de escola pública. Então, na atividade de extensão que eu fiz, o que a gente fez foi uma hora do código na Poli, então a gente trouxe alunos da escola pública dentro da universidade, né? Então eles vieram na Poli, então passaram um dia conosco, fizemos atividades, desenvolvemos robozinho ali e tal, colocamos software dentro do robozinho, fazer ele funcionar. Tivemos outras atividades, tivemos palestra, enfim, foi um dia inteiro de atividade com esses alunos do ensino fundamental e médio. E depois a gente teve que a gente pediu para eles avaliarem a atividade, e isso é um requisito aqui na universidade, pelo menos, para caracterizar como atividade de extensão. Então, a gente tem que ter esse requisito, senão não é uma ex. Isso, eu acho que aqui, não sei, talvez a gente tenha alguns limitadores que acabam dificultando a criação dessas atividades, né? Porque, sem isso, talvez a minha atividade não tivesse sido aprovada o depois, entendeu? Para contar a hora para os alunos. Aí... mas na engenharia, acho que é até mais fácil, né? Porque o aluno ele pode buscar os problemas no mundo real para trazer, para ser trabalhado nos conteúdos. Então, mas quem vai avaliar? Quem vai avaliar? Depois, é um problema do mundo real. Ok. Se ele foi lá, construiu a casa para aquelas pessoas, aquela comunidade vai avaliar. Puxa, que legal, eles construíram a casa para mim. Mas, se eu trago para dentro de uma disciplina um problema real... Ah, tá. Você pode convidar membros externos para avaliar isso, a solução. Exatamente. Obrigada. Mais alguém quer conversar alguma coisa?
Muito boa tarde, bom dia. Eu sou aluno do professor Alexandre Cauano, da pós-graduação. Tenho aqui duas questões. A primeira tem a ver com a professora Adriana, não abordou bastante sobre a pesquisa, o engenheiro para a pesquisa, né? O engenheiro é formado para a área do trabalho, a professora falou muito para a área do trabalho, e queria saber um bocadito como é que estamos, a nível do Brasil, na questão dos engenheiros para a pesquisa. E há um estudo na Universidade de Massachusetts, onde eles já abordam bastante sobre a aplicação de algumas disciplinas humanas e sociais nos cursos de engenharia, dando que o engenheiro tem que ser alguém que é crítico, alguém que tem que se rever nas competências do século XXI. Então, eu queria saber se essa realidade já está a ser implementada nos currículos atuais, né? Porque há uma grande dificuldade, não só a nível do Brasil, mas em Angola também, é que os engenheiros não gostam das disciplinas humanas. Ele diz que eu, como engenheiro, como é que eu vou dar uma cadeira de sociologia? Eu sou mais para a área técnica, não mais para a área, uma área humana, né? Então, há essa dificuldade. Então, mas vimos que aquilo que é o engenheiro atual, aquilo que é um engenheiro do século XXI, né, conforme diz o livro, um dos livros que eu li aqui, publicado por um dos professores da USP, que ele dizia engenheiros para quê? Né? Onde ele aborda que necessitamos mais engenheiros para o Brasil. O Brasil só tem praticamente 30% de engenheiros e 2% deles praticamente estão na indústria. Há essa fuga de engenheiros para... Quer dizer, as universidades estão mais preocupadas em formar engenheiros para a pesquisa, né, dado aquilo que é a própria evasão externa e interna. Então, para não fugir da questão, gostaria de saber da professora qual é a realidade do currículo, dessas ciências, e falar um bocadinho sobre aquilo que tem a ver com os engenheiros para a pesquisa. Muito obrigado. Tá. Eu não abordei pesquisa porque eu estou aqui hoje como presidente da ABENGE, que a gente é responsável pela formação do engenheiro, né? A ABENGE é de Educação e Engenharia, então ela está pensando o currículo da engenharia. Quando eu estava no CNPq, eu falava da pesquisa, mas eu posso falar um pouquinho, né? Na realidade, o Brasil ele é o 14º país produtor de conhecimento. Então, a gente produz muito conhecimento, ou seja, muitos artigos científicos, estamos muito bem. Mas a gente pegar em tecnologia e inovação, nós estamos péssimos, 69º lugar. Então, assim, nós temos muito que caminhar, desenvolver tecnologias na área de inovação para que a gente possa competir com outros países. E essa questão que você está falando da formação de engenharia, a humanas ela já está nos currículos, porque desde a resolução 2002, que nós já colocávamos um perfil humanístico, crítico, então vai começar a surgir as disciplinas de ética, sociologia e outras no currículo. Acho que o Fernando pode depois colocar, quase que vocês estão colocando aqui. E a formação do engenheiro depende de cada instituição. Não existe um currículo único, entendeu? Não existe assim, eu não posso chegar, a BENGE não tem esse poder, nem o MEC, de falar a sua instituição, a gente dá diretriz. O que é diretriz? É um caminho, por isso chama diretrizes. Não é que você vai ali, não está tudo escrito que o curso tem que ser assim, 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 não. São diretrizes e cada instituição, cada curso vai montar a sua identidade. Então, qual que é a identidade da USP? É um curso de engenharia que forma mais para depois continuar na pós-graduação? Eu não estou falando que eu estou afirmando que é isso, eu não sei. Eu não estudo currículos da USP. Eu vejo currículos de uma forma geral. Mas cada instituição tem um perfil. Então, tem curso de engenharia que forma realmente para o aluno dar continuidade na pós-graduação. Outros formam totalmente só para o mundo do trabalho. É um curso bem técnico, bem voltado. Então, o que eu quero dizer é que o Brasil é gigante, nós temos vários cursos de engenharia, e cada um de uma forma. As públicas, normalmente, elas têm um modelo bem parecido, né? O aluno não só ele pode ir para o mundo do trabalho, como ele pode também ter um forte viés com a pós-graduação. Acho que ela consegue fazer esse equilíbrio, nas federais, pelo menos. Eu vejo que é mais esse caminho. As privadas é mais para atender o mercado de trabalho, elas nem trabalham com pesquisa nas faculdades, centros universitários menores, isso é mais a universidade, que também tem o nicho, é importante,
Mas o que a gente precisa hoje é ter uma formação muito boa da engenharia, porque você colocar engenheiro para ficar repetitivo, fazer e ser contratado como analista com baixos salários, não é formar um bom engenheiro. Não é formar um engenheiro que ele possa tanto desenvolver tecnologia, tanto usar as tecnologias, tanto ser um bom profissional, tecnicamente, como também ele pode ir para a pós-graduação e também ser um bom... Não, porque a pós-graduação hoje, tanto mestrado, doutorado, vamos pensar na estrito sensu ou na lato sensu, ela não tem que pensar em formar para, como antes se pensava, porque não tinha tantos mestres, doutores, para a academia. Hoje, não. Hoje, muitos vão para depois estar no mundo do trabalho mesmo. Ou estão lá e sentem a necessidade. Porque empresas realmente de ponta, que tem todo um incentivo, que realmente faz engenharia séria, elas querem que esses profissionais se especializem. Tá? Lá em Minas, nós temos várias consultorias de mineração, que tem muito mestres e doutores trabalhando. Muitos. Eles, para mexer com barragem, não é qualquer um. Eles querem um cara bem especialista. Então, eles contratam muito doutores, com um salário melhor que se for de professor. Então, a gente escolhe conforme o gostar, né? Você vai para a academia porque você gosta. Você não vai para a academia porque é uma opção, que só tem essa. Não é. Você tem que gostar de ser professor. Ninguém consegue ser professor sem gostar, é impossível. Porque lidar com pessoas é uma coisa, tem que ter um dom muito grande. Você formar, você estar sempre junto com o aluno. Então, a gente tem que ter esse dom de estar com o aluno. E outros já não gostam, preferem ir para um trabalho. Por exemplo, eu vou para a área acadêmica, minha filha tem doutorado, já está no pós-doutorado, ela tem publicação muito mais do que eu, internacional A1. Ela tem 21 publicações internacional A1, porque ela realmente sempre foi e fez um programa de conceito 7 ali, então, um orientador muito bom, tanto no Brasil quanto fora. E ela está no mundo do trabalho. Quando eu falo de academia, ela, nunca vou dar aula, não quero ser professora. Então, assim, ela estudou muito, mas está numa consultoria lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, a gente tem que pensar isso aí, que a formação, acho que já mudou muito isso, de quem fazia mestrado e doutorado é para ser professor. Não existe mais, né? Já mudou bastante. Aqui também, não já, Fernando? Né, os alunos já vão para outras áreas, né? Para o mundo do trabalho. E a pesquisa no Brasil, a gente tem grandes pesquisadores, vamos pensar lá no CNPq, na engenharia, realmente, o número ainda não é tão grande, é pequeno, e justamente porque nós não desenvolvemos tecnologias, né? Como eu mostrei, a gente está muito ruim em tecnologia e inovação. E isso é um gargalo. Acho que o país tem que investir mais para poder desenvolver esse lado. Como eu falei, como produtor de conhecimento, nós estamos ótimos. Agora, pegar isso ali, o que se produz de conhecimento, transformar em produtos e serviços, que é o que nós vamos fazendo. Porque é isso que vai alimentar a economia. Se você pegar todo esse conhecimento, transformar em produtos e serviços, que aí volta para a pesquisa, e aí sim você consegue ter um país, de fato, que possa competir aí com outras grandes potências. Então, nós precisamos muito investir nisso, muito, essa transformação, que muitos cientistas não gostam de ouvir isso, tá? Quando estava no CNPq, se falava, pegar minha pesquisa e transformar em produtos e serviços, eu não estou fazendo isso para isso. Ele quer ficar só ali na produção do conhecimento. E que não deve, porque, né, se não transformar para a sociedade produtos e serviços que vai gerar economia, que vai trazer lucro, que sentido? Eu, pelo menos, eu penso que tem que ter uma produção essa produção de conhecimento transformar em produtos e serviços, porque é isso que vai enriquecer a nação. Não dá para ficar pensando só nesse tanto de PP, sem trazer uma aplicação. Eu penso assim, não estou falando que tem que todo mundo pensar, mas a minha defesa para o desenvolvimento de um país é essa. Né? Porque o dinheiro não vai, ele tem limite. O dinheiro público para investir nas pesquisas também tem um limite. Né? E que onde são bancados esses grandes cientistas são com recursos públicos. Né? Mas eles têm que trazer esse retorno de produtos e serviços. É isso. Ok? Obrigada. Bom dia, obrigado, Adriana, pela palestra, pela presença aqui na Poli. Você comentou na sua palestra, e agora você citou de novo alguns aspectos, né, do interesse de motivar os alunos a seguirem a carreira de engenharia. Né? A gente fala num curso que não pode perder o fundamento, não pode contato com as ciências, um curso de 5 anos, nosso pelo menos, né, que demora mais de 5 anos, na média, e o aluno enxerga lá no fim do vestibular, no fim do colegial, no fim do ensino médio, um curso talvez de 1, 2 anos de computação, de TI, que está ganhando muito bem, não sei até quando, né, com a inteligência artificial, como que isso vai funcionar, mas eu vejo uma dificuldade muito grande de motivar
os alunos a seguirem a carreira de engenharia, né? Não sei se isso, eu estou falando vendo aqui na Poli, eu não sei como que isso é fora e eu não sei como que a Benji talvez pudesse trazer, desmistificar, ajudar. Eu acho que assim, até a gente na engenharia elétrica, os alunos falam, não, a engenharia elétrica é mais difícil. Não sei se é verdade, mas é a visão que eles enxergam. Mas os alunos enxergam isso. Então, eu não sei se eles não enxergam que isso lá na frente vai trazer um benefício para a carreira deles. Eu não sei se é um imediatismo da geração. Eu queria ouvir um pouco o que você pensa sobre isso e o que a gente poderia pensar para mudar, para desmistificar, de mostrar que a engenharia é muito, como você falou aí no começo da palestra, né? Vou fazer meus filhos fazer engenharia porque depois eles fazem o que eles quiserem, né? É mais ou menos essa visão. E é o que a gente vê no dia a dia com os nossos alunos, né? O nosso aluno é formado numa coisa e vai trabalhar em outra completamente diferente, sem falar na área financeira, mas mesmo na área técnica, né? Então, se a gente tem empresas que estão cada vez menos cobrando o diploma e eles estão cobrando as competências, né? A gente precisa talvez repensar as competências, o nosso ensino, mas também precisa mostrar para esses alunos que a gente vai preparar eles para uma vida talvez com mais sucesso lá na frente, eu não sei. Obrigado. Você falou tanta coisa, minha cabeça foi raciocinando um monte de coisa, mas esse último que você falou, a questão das competências, mas para que ele possa atuar com essas competências, ele tem que ter uma formação muito robusta, né? Mas ele não consegue a vaga, porque quando entra por competência, eles pedem um monte de coisa, que você vai ver um curso de engenharia inteiro, entendeu? Então, assim... Mas vamos voltar. A questão de alunos. Realmente, essa juventude de hoje, os jovens de hoje, eles têm pressa para tudo. Eles têm pressa para terminar o ensino médio, eles têm pressa para formar, eles têm pressa para empregar, eles têm pressa para tudo. Então, eles querem reduzir o curso. Isso é fato. Até já me veio na cabeça, alguns colegas vão até me bater, não sei como que o SEABRA, que já participou nessa época, no Tratado de Bolonha, lá que a Europa entrou, que são 3 anos, né, de engenharia, já pode ir um engenheiro como fosse um pleno, né? E depois você faz 2 anos de mestrado e tira uma engenharia completa. Nós não entramos nesse modelo. Hoje, eu repenso. Na época, tudo bem, mas, para hoje, talvez isso seria interessante. Por que eu falo isso? Você pensa em engenharia da computação, se ele faz até 3 anos, ele já pode trabalhar com TI. Você está feliz? Beleza. Agora, tem aquele, não, eu quero mais. Eu quero ser um desenvolvedor de sistemas, né? Aí ele vai mais 2 anos. Então, você permite que essa juventude que está com pressa para tudo, inclusive para formar, principalmente, que não, nossa, 5 anos, o que para a gente sabe que passa muito rápido, mas para eles não. Eles entendem que 5 anos é uma vida. Posso estar até morrendo já daqui a 5 anos. Na cabeça deles, vão estar com 100 anos de idade. E então, assim, temos que repensar isso, se não seria o momento. Tá? Já conversei com alguns especialistas ali, não concordo muito. Eu tenho pensado bastante, não sei se eu fechei ainda, se realmente seria a solução, mas a gente dialogar sobre isso, entender melhor como seria esse contexto, porque eu acho que vai chegar um ponto que vai ser necessário repensar de fato isso aí, né? Porque os alunos estão chegando com esse movimento todo, e muitas vezes eles fazem 3 anos e já conseguem algum emprego. E para menino novo, a gente fala em Minas, a gente fala menino e menina, né? A gente não fala jovem. Os meninos de hoje, as meninas, ele está ganhando ali 5 mil e se acha o milionário do mundo. Claro, porque 5 mil ele vai em todos os barzinhos, leva a namorar nos barzinhos, paga a bebida deles. Eles não pensam que tem água, luz, casa vai comprar, carro. Eles não pensam todas as contas que nós temos, um monte de boleto, né? Eles não têm os boletos da vida, eles têm só as saídas. Então, 5 mil para eles é como se fosse um salário nosso de 30. Aí eles estão super felizes. Para que eu vou continuar, né? Mais 2 anos, eu já estou ganhando 5 mil. Que é uma falsa ilusão. Porque daí vai passar 5 anos e vai falar assim, vou ter que voltar, porque eu estagnei, né, na carreira. Então, ainda tem isso também. Então, por que não flexibilizar um pouco na formação para esses que têm tanta pressa? Pensar, né? Acho que a Benji está no momento de discutir isso, a gente voltar a essa discussão, mas eu ainda não amadureci isso ainda, dentro da Benji. Eu tenho percebido essas falas em todos os espaços, e acho que não vai ter como a gente não dialogar sobre isso. A gente muda isso, mas aí tem que envolver o MEC, não é tão simples, o Conselho Nacional de Educação.
Mas eu concordo com você que está muito complicado. Essa geração que tem pressa, atrair para as engenharias já está difícil, a atração de talentos, que eu coloquei aqui, e manter também está difícil, porque os bons eles já são chamados. E a área de TI está muito forte hoje, né? E ela está em todas as áreas. Agora, é uma área que tem, não é qualquer um que atua. Então, isso que eles têm que entender isso também, os alunos, que quanto mais eles formarem, mais eles vão se dar bem no mercado de trabalho nessa área, por exemplo. E no mercado financeiro também. Não adianta fazer só o básico da engenharia e achar que vai ser o top do mercado financeiro. Quanto mais ele levar a engenharia até o final, mais ele vai se destacar. Então, a gente tem que ter essas falas, mostrar para ele a importância. E também sair dos muros, né? A gente tem que ir na educação básica. Falei muito isso ontem, falo de novo. Se a gente não for na educação básica, trazer esses talentos, porque eles estão sendo iludidos, saindo do foco, meninos bons de matemática e física, e a gente tem que resgatar essa turma aí para mostrar que o Brasil precisa de engenheiros. Nós formamos muito pouco ainda, se comparado com China, por exemplo, Coreia do Sul, os países, a Índia forma muito engenheiro. Formamos muito, muito, muito pouco. E aí, não tem emprego? Tem muito emprego. Tem muito emprego. Eu até dou exemplo, assim, que o que acontece muito no Brasil, que todo mundo acha que os empregos só estão na região sudeste. Ninguém abre o olhar para outras regiões. Então, o aluno ele forma aqui, ele quer ficar aqui. Forma em São Paulo, quer ficar em São Paulo. Forma em Minas, quer ficar em Minas, e assim por aí vai. Então, essa grande concentração, os poucos que nós temos ficam concentrados. E a gente vai em Tocantins, está cheio de vaga, não tem gente querendo ir para lá. Você vai em Carajás também, a Vale vive abrindo edital, dando casa, dando tudo lá, também não preenche. Vai no Nordeste, pega aqueles interiores, várias obras que estão fazendo, energia eólica, essas coisas todas, também não consegue engenheiros. Então, quando me fala, a gente está dirigindo o Uber, me dá um ódio mortal, porque é engenheiro que não quer sair do lugar, da zona de conforto dele. Esse menino, ele forma, ele quer o emprego, que só atravessa a rua da casa dele, a empresa é ali, de preferência home office na casa dele, que nem saiu da casa dos pais ainda, fica lá, que já montou uma superestrutura com 10 telas de computadores, fica ali. É isso que nós temos desses jovens. Então, na hora que eles se mexerem e começar a circular pelo mundo, pelo Brasil, pela América Latina, que também é muito carente de engenheiros, outros países aqui próximos, você pegar aí México, Argentina, Chile, tem muito emprego também, desses tantos, dos nossos engenheiros bem formados, que eu estou falando, não é qualquer engenheiro, não, né? Então, tem muito emprego, e é isso que a gente tem que mostrar para os nossos alunos. Vocês não fiquem presos aonde vocês estão. Circulem, depois vocês voltam no futuro para a cidade natal de vocês, que normalmente acontece isso, mas primeiro vão ajudar outros estados com todo esse conhecimento. Ok? Obrigada. Adriana, está dando para escutar? A discussão está super interessante agora, mas eu vou perguntar uma coisa que é mais um problema pessoal e que acredito que seja de outros colegas também. Frente a essa nova formação por competências, que a gente tem que ensinar tantas coisas dentro das nossas disciplinas, né? Trabalhar em equipe, e ser criativo, e ter iniciativa, e ter poder de decisão, e etc. e tal, nós, professores, não somos preparados para isso. Os jovens, talvez, já venham com mais ideias sobre isso, mas nós não temos essa formação. É tudo um pouco o que a gente sente. Eu sei que a Poli, por exemplo, tem tido algumas iniciativas para quem quiser se atualizar, mas não é algo sistêmico. E quando um professor entra, principalmente numa universidade pública, o concurso se baseia muito mais no número de publicações do que no interesse que ele tem em realmente incrementar o ensino da engenharia. Então, como é que a gente fica frente a isso? Como a gente atender até agora essa visão de extensão e tal? A gente foi formado em outra época, com outra cabeça, tem que estar se atualizando tanto, mas são desafios muito importantes para a gente criar essas competências nos alunos. A gente tem que ter mais ferramentas, mais conhecimento. Como é que você está vendo isso no Brasil de maneira... Eu sei que aqui tem
iniciativas esporádicas, mas não são obrigatórias, elas não são contínuas, mas quem se interessa vai, aprende, etc. Mas, assim, não é uma coisa que é colocado para o docente. E, no entanto, é algo fundamental para o engenheiro que a gente está formando. Então, eu queria que você dissesse como é que você vê isso no Brasil e suas opiniões a respeito. Na realidade, essa questão de mudar as metodologias de ensino-aprendizagem, isso aí, em todas as instituições tem esse problema também, porque nós somos professores de várias gerações e com diferentes... não tinha uma diretriz que falava de competências, não tinha um mundo do trabalho com tanta informação e tecnologias, e a gente está sempre com esse... nós temos que nos reinventar de novo, né? Reinventar como eu vou dar minhas aulas. Eu sempre dei, por exemplo, materiais de construção dessa maneira, agora eu vou ter que reformular. Então, na realidade, é até difícil para a gente falar isso, né? Porque como que você faz essas mudanças todas? O que a gente tem falado muito é juntar os professores que estão trabalhando com outros tipos de metodologias, de aprendizagem ativa, PBL, juntar com os que ainda não conseguiram ter um start de alguma ideia de pode fazer, porque não precisa ser a disciplina inteira, algumas atividades interessantes dentro, porque tem conteúdos que não tem jeito, a gente sabe que não tem jeito. Não dá para reinventar também, agora tudo vai ser aprendizagem ativa? Não dá para ser tudo. Mas é interessante quando eles fazem seminários que os colegas apresentam o que estão fazendo dentro do curso, trocando ideias, porque aí o outro professor passa a ter ideias também. Porque então, eu acho que eu sempre aprendo. Todo lugar que eu vou, que eu ouço uma palestra, que eu ouço alguma coisa, acho que a gente sempre aprende alguma coisa, né? E a gente pode usar aquilo, e acaba aproveitando e usando. Então, o que a gente tem sempre comentado, e que eu vejo que eles estão fazendo, é isso, é colocar os professores juntos e apresentam, põe aqueles que estão fazendo alguma coisa diferente para mostrar para os colegas, para ter ideias. Porque é difícil, eu acho. O que você falou é o que todo mundo tem essa dificuldade, não é só você. No geral, tem essa dificuldade. E a gente vai tentando. Claro que não é uma mudança que vai ser muito rápida, justamente por isso que nós não fomos formados professores para isso. Nem somos formados professores, né? Porque a gente forma engenheiro, acorda professor, sem passar por uma parte pedagógica, e aí fica muito mais difícil você pensar em novas metodologias sem ter tido uma parte pedagógica. Eu acho que é muito mais difícil, porque você está formatado a ensinar tecnicamente soluções corretas. Mas isso tudo é muito... Eu acho que são seminários, conversa, vendo outros modelos. E vai acontecendo também, as gerações vão mudando, né? Nós, daqui a pouco, nós já não estamos mais. Aí vai chegando outros, e é assim, não é que todo mundo tem que se adaptar a isso, não é que todo mundo tem que ser um padrão de como vai ser a disciplina de todo mundo igual, não tem como, isso aí não tem como. Por isso que a gente chama diretrizes. Nós estamos dando as diretrizes, que é o que se espera, o que o mundo está buscando, mas a gente faz dentro das possibilidades. Não tem como um coordenador de curso falar assim, eu quero que todos vocês agora só trabalhem com PBL. Dá para fazer isso? Não dá. Você sabe, né, Fernanda? Não dá. Não dá para exigir isso. Mas podemos tentar fazer algum, né? Acho que a gente consegue alguma coisa, ajudar no processo de alguma coisa das competências. E acho que assim, não tem que ficar pensando em competências. Como eu falei, elas são consequências de metodologias. Qualquer metodologia que você utilizar, que você já pensando em metodologia diferente, você pode ter certeza que o seu aluno vai sair com uma competência diferente. Então, esqueça essa parte de ficar pensando em competências, né? Porque não é esse o objetivo do que a gente colocou na diretriz. São as metodologias como consequência dessas competências que o aluno vai ter. E, às vezes, ele não vai nem ter. Depende também do aluno, né? Então, você fala, vamos colocar o aluno para trabalhar em equipe, para ele poder desenvolver isso, porque, mas tem aluno que ele é tão tímido, então, que nem fazendo isso ele vai conseguir. Você esperou que ele desenvolvesse a competência de ser um sujeito para trabalhar em equipe. E, depois, no mundo do trabalho, ele não consegue trabalhar em equipe. Porque cada aluno é de um jeito, e cada metodologia também é própria do conteúdo, da disciplina e do professor. O que a gente pensa é incentivar isso, incentivar novas metodologias para novas competências. Basicamente é isso. Agora, eu tenho a forma? Não tenho. Eu falo para você, faz isso, eu não sei. Não sei o que te falar. Quem vai poder falar isso para você são os seus pares, que trabalham o mesmo conteúdo seu, você procurar saber o que você está fazendo diferente. Essa troca de experiência que vai ser o que vai te dar ideias. Não tem como a gente dar receita de bolo. Não é igual receita de bolo, não tem como a gente fazer isso. A gente está trazendo as diretrizes.
e falando o que a gente pensou ao construir as diretrizes. Só isso. Daí tem que ser mesmo a instituição pensar, juntos vocês construir. Porque acho que o Fernando, vocês devem estar fazendo muito isso, né, Fernando? Pelo que a gente conversou ali dentro, no café. Tá bom? Mas não fica preocupada, não. As competências vão aparecer. Fique tranquila. Fique tranquila. Vai pensando demais nisso aí, ninguém consegue nem dar aula, né? Nossa, agora tem que pensar que tem uma competência. Para, não. A competência é uma coisa natural. É por isso que a gente fala que é consequência. Ok? Bom dia, Adriana. Bom dia. Sou professor do mesmo departamento da Ana Rosa, e lá no nosso departamento nós estamos, esse ano, né, introduzindo a parte tanto da parte de curricularização da extensão e também do ensino de competências, né? Então, eu coordeno uma disciplina de Laboratório de Projetos de Sistemas Digitais, e nessa disciplina a gente divide em duas partes, né? Na primeira parte, eles realizam uma série de atividades de desenvolvimento, né, de técnicas de projeto, e na segunda metade da disciplina desenvolve um projeto aplicado ao tema extensionista que foi escolhido esse ano, que tendo como alvo as pessoas com transtorno do espectro autista, né? Através de um projeto de extensão que tem de professores do nosso departamento, a gente tem contato com algumas escolas, né, de educação especial, e esse ano a gente escolheu esse tema, né? Então, os 83 alunos desse oferecimento estão desenvolvendo projetinhos para esse público, né, para esse grupo social, né? E, com relação às competências, né, a gente tenta desenvolver uma série de outras atividades. Por exemplo, eles têm que realizar PITs de desenvolvimento semanal, então eles habilitam a parte de comunicação oral, a documentação escrita, a comunicação, por exemplo, a gente incentiva que em cada pitch, né, os alunos têm que apresentar um pequeno status do projeto de 2 minutos, onde eles têm que dizer, além do status do projeto, como que eles estão resolvendo os problemas, que soluções encontrarem. Então, a parte de networking, comunicação entre grupos, né, trabalho em grupo, e a gente tenta explicar, né, a importância disso. Aí vamos às minhas dúvidas. Com relação a essa atividade de comunicação, os alunos não têm paciência de escutar o que os outros colegas estão falando, né? Ah, não, professor, tem aula, está perdendo aqui tempo que eu podia estar fazendo o meu projeto, né? Mas eles não enxergam essa importância. Felizmente, no nosso curso de Engenharia de Computação, eles têm módulos de estágio, que a gente segue o esquema quadrimestral, né? A computação é a única aqui da Poli que segue esse esquema. Então, eles fazem, agora, nesse primeiro quadrimestre, o modo acadêmico, depois, agora, de maio até agosto, eles fazem um estágio na empresa, e depois eles voltam em setembro. Quando eles voltam do estágio, eles falam, professor, realmente eu tive que fazer uma daily, né, dando o status do projeto. Ou seja, como é que a gente explica, né, a importância das atividades, né, que visam desenvolver as competências, né? Depois eles veem a importância, mas durante as aulas agora, professor, isso não é muito interessante. Com relação à parte da extensionista, escolhemos esse tema do autismo, né, porque a gente conseguiu esse contato, né, com a escola. Aí a gente passou uma pesquisa, né, no mês passado, e uma porcentagem dos alunos falou, professor, esse assunto é muito chato, muito desinteressante que o aluno escreveu, né? Muitos alunos acharam relevante, contribuir para a sociedade, mas uma parte de alunos fez esse comentário não muito positivo. Aí eu não sei, né, se você teria uma proposta. Será que a gente consegue expandir o leque de temas? Só que a gente precisa, como a Ana Rosa relatou, né, precisa de um feedback da sociedade, uma avaliação dos projetos. Só que, por enquanto, a gente não tem esse leque de contatos para vários problemas sociais. Aí, não sei, baseado na sua experiência, o que você poderia nos sugerir? Então, competências e extensão. Na realidade, vocês podem fazer. Está ouvindo? Tá. Parece que sumiu, né? Ah, oi. Com a educação básica, viu? Vocês fizeram parceria com as escolas, e ali trazia os problemas. Os alunos da educação básica dá os problemas. Eu fui num congresso em Chicago, da Associação
Associação de Engenharia Civil, ACE. E eles fizeram uma coisa bem interessante, porque eles abriram uma premiação, que foi de onde eu tirei o modelo para trazer para a ABEND, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, o que eles fizeram me inspirou para o Prêmio Talentos. E aí, na abertura, eles apresentaram projetos que os meninos fizeram, assim, tipo maquete de cidades. Eles tinham que fazer maquete de cidades, e o tema era Engenharia do Futuro. Então, assim, isso pensando na sustentabilidade, mudanças climáticas, e eles colocaram que eles trabalharam com o aluno até 12 anos. Aí nós até perguntamos, mas por quê? Porque eles não estão contaminados com tanto bombardeio de informação ainda. Então, a gente queria uma mente mais pura para pensar que cidades eles pensam, tudo que eles ouvem, sustentabilidade, né, essas questões que estão sempre se falando nas mídias. E é muito interessante, assim, que eles apresentaram, os vencedores. Então, era a cidade que o prédio era todo de uma fachada verde, que era plantas, para não precisar usar ar-condicionado, por exemplo. Água descendo dos prédios, umas coisas que como fazer era bem complicado, mas bem interessante a cabeça de pensar soluções. E são alunos da educação básica deles também, né, ensino fundamental e tal. Então, eles podem trazer problemas para vocês colocarem como temas. Então, porque a parceria com escolas é muito fácil de fazer, com a educação, principalmente as escolas públicas da educação básica. Basta você procurar a Secretaria de Educação do Estado e fazer isso. Por exemplo, agora eu peguei 10 escolas na minha região que eu vou fazer um projeto de extensão sobre meninas em STEM, através de feiras, para atrair as meninas para essas áreas de conhecimento. Então, nós fizemos contato com as escolas da educação básica pública, conversamos com a diretora, fizemos um documentozinho, acordo, que elas aceitariam o projeto para ser feito na escola, e conseguimos 10. Então, é assim, buscamos na região próxima, a universidade mesmo, nas escolas, e dá certo, porque nós temos muita escola pública, né? E elas são carentes de projeto, que é a hora que a gente vai despertar também, a gente está pensando, a vocação para as engenharias. Então, dá para você trabalhar várias coisas ali. Com relação às competências, eu não acho que a gente tem que nem levar para a sala de aula para falar, vocês vão sair com as competências. O aluno nem sabe o que é a palavra competência. Começa por aí, não tem nem maturidade para entender isso. Então, a gente não tem que preocupar com isso. Como eu falei ali, é uma consequência. Você tem que pensar o seguinte, se eles estão fazendo um projeto aplicado, acabou, você não precisa mais nada, vai sair com várias competências ali. De pensar a criatividade, desenvolver as soluções de problemas, de trabalhar com outras pessoas. Então, várias daquelas competências listadas já vai sair naturalmente. Então, não precisa falar nada com o aluno, nunca nem use essa palavra na sala de aula, a gente não tem que usar. Isso nós que temos que saber que, quando a gente faz uma atividade diferente, olha só, não estou só formando ele com aquela competência de saber minha disciplina, ele está agregando outras competências. Você que tem que ter esse senso crítico de pensar que você está permitindo que você está formando um sujeito mais criativo, né, pensando soluções, trabalhando com um problema real. Isso já está dando um monte de competências para ele. Agora, não precisa falar, agora é a competência disso. Nem eu sei falar isso. Né? Eu teria que fazer uma análise psicológica do menino para saber se realmente ele conseguiu. Às vezes, não deve desenvolver nada. Então, não use a palavra competência com o aluno, nem use na sala de aula, mas você pensa, quando você for fazer qualquer atividade, mesmo que seja uma aula só explicativa, o que eu desenvolvi hoje? O cognitivo do aluno, a competência dele pensar, o raciocínio lógico dele. Hoje vai ser uma atividade em laboratório. Na hora ele está pondo a mão na massa, então ele vai ter a habilidade do fazer, as competências do fazer. Então, isso é a gente que tem que pensar isso. E, para poder, numa avaliação, por exemplo, se os avaliadores perguntam, você vai saber, falar, não, eu trabalho as competências, porque com isso aqui, o meu aluno está saindo com isso, isso, isso. Eu espero que ele consiga ter essas competências de formação. Agora, o aluno falar competência, ele vai achar que está xingando ele até. Uma dúvida que eu tenho é exatamente essa, né? Como é que a gente pode avaliar, né, a evolução das competências dos alunos quando o avaliador, né, do curso perguntar algo do tipo assim, como que, né, vocês trabalharam as competências, como é que vocês conseguiram verificar, por exemplo, a comunicação que eu citei, né? Como é que o aluno consegue se comunicar melhor, né? Não, a gente não mede competência, não tem como medir, isso não tem como. Mas tem como você saber que, se você coloca alunos para trabalhar juntos, é claro que eles vão desenvolver competências ali de trabalhar em equipe, de saber a hora que ele vai falar, a hora que o outro vai falar, de aceitar a opinião diferente da dele, que isso tudo nas empresas tem que ter.
né? Você trabalhar inteligência emocional, de você saber que, não, eram 5 no grupo, você perdeu, 4 ganharam. Vai ficar triste, vai chorar? Ué, o problema é seu. Então, saber trabalhar inteligência emocional, que na hora a gente perde num grupo, né? Tem sempre uma equipe que ganha mais. Então, é natural as competências, não tem que ficar preocupado em medir. O que você tem que ser segurança, falar, não, na hora que eu coloquei que você vai trabalhar em equipe, com certeza agregou uma forma deles saberem trabalhar em equipe. Saber ceder, saber interagir. Então, isso... Aí, se você quer explicar mais, leia alguma coisa sobre o que, por exemplo, Zarifian é muito legal, objetivos, competência. Então, ele vai falando exatamente quais os tipos de competências, porque talvez fica mais fácil para você entender e poder, se alguém te questionar, que eu acho que não é bem... Acho que não tem esse tipo de questionamento, né? Talvez, perguntando no geral, né? Professor, o que você está achando que você está desenvolvendo competência? Você tem que falar, estou desenvolvendo, o aluno está trabalhando em equipe, os alunos estão trazendo um problema do mundo real para a gente trabalhar. Então, estou desenvolvendo competências diferenciadas. E também dos meus conteúdos, que é importante. Pronto, não tem muito o que... É isso mesmo que a gente quer. Nada diferente, entendeu? É uma coisinha diferente na sala de aula, uma metodologia diferente. Não, perfeito. Nessa pesquisa também, a gente fez uma avaliação de hard skills, soft skills. A maioria, realmente, os alunos deram feedback que eles se sentiram que melhoraram tanto hard skills como soft skills de janeiro para agora. Então, você já desenvolveu super competências aí. Automaticamente já desenvolveu, tá vendo? Não precisa preocupar com a palavra competência. Essas aí já são essa pesquisa que você fez. Tem que ser muito tranquilo isso, né? Ficou muito pesado esse negócio de competências. O pessoal quando assustou muito, né? Da competência, mas não tem que ser isso. Eu estou tentando desmistificar esse peso de competências, que não é isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Também não tem que ter todas, não. Uma ou duas que você já pensar que seu aluno também, você nem pode provar que ele desenvolveu, ainda tem isso também, mas que na sua cabeça, não, o que eu fiz, eu imagino, pelo que eu entendi de competências, pelo que eu li, pelo que eu vi, que ele vai sair com essa competência. É isso aí, acabou. Aí. Você tem que, para a sua disciplina, você pensar, eu quero que ele tenha essas competências e mais essas. E defender isso, entendeu? Mas ser leve, a competência tem que ser natural. Vai emergindo. Imagina esse presidente de cálculo, né? É complicado, porque ele vai fazer o quê? Aí, o que ele tem que fazer? Trazer uma aplicação, que aí está desenvolvendo o quê? O saber fazer com aquela equação, né? Então, já é uma competência diferente, né? Só o cálculo em si, né? Já está de bom tamanho isso, uma aplicação na engenharia. Mais alguma pergunta para a professora Adriana? Não? Então, Adriana, gostaria, em nome da Escola Politécnica, agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de estar Eu que aqui. agradeço por me ouvir. A gente aqui não teve palestra, nada, foi uma conversa. Também sou professora, somos colegas. O que eu trago um pouquinho, talvez mais, por eu transitar em outras, então ouço vários relatos, aí a gente pode trazer esses relatos, que sempre alguém aproveita alguma coisa. Então, longe de estar aqui palestrando, que eu não sou supra-sumo de nada, mas hoje eu estou numa presidência de uma associação que me permite eu ser convidada para vários espaços e ouvir, né? E no ouvir a gente pode depois passar o que a gente ouve também. E somos todos professores, todos estamos na academia e queremos que dê certo, queremos que a engenharia seja tenha essa valorização que o Brasil não está dando, né, de desenvolvimento. Um país só desenvolve com investimento em ciência e tecnologia, e quem sabe fazer ciência e tecnologia somos nós, engenheiros, né? Não desmerecendo nenhuma profissão, mas a gente tem todo o know-how para isso. Então, precisamos fortalecer a engenharia, atrair mais alunos para as engenharias, para que o nosso país possa ir, um país rico, como nós somos, um país rico país mineral, muito rico, mas muito pobre em cultura e educação, infelizmente. Infelizmente, muito pobre. E aí, enquanto não mudar isso, a gente não consegue ter uma nação desenvolvida. Então, obrigada pela essa troca, por essa conversa. Obrigada por me receber, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. E estou bem, está à disposição, está aberta. Esperamos que vocês também se associem bem, não podemos deixar de falar, né? De se associarem, que ajuda bem a associação. E participarem dos nossos eventos, ir nas nossas páginas, ler os artigos, tem tanta coisa lá bacana de modelos de estudo de caso, de aprendizagem ativa, de tudo isso que a gente conversou. Tem lá vários de colegas que apresentam no COBENG. Então, lá também é uma fonte de pesquisa bacana para... Se a gente tiver paciência, né, que nós somos igual aluno, né?
Não estou nem tempo, queremos tudo rápido também, e nem muita paciência de ficar lendo muita coisa. A gente já leu tanta coisa na nossa vida, eu, pelo menos, estou assim, estou meio cansada. Acho que eu tenho que aposentar, que eu estou ficando cansada de ficar lendo muita coisa, né? Apesar que eu adoro ler. Claro, já está com, comigo. Com ele. Eu peço para... pode ficar à vontade. O objetivo é esse, é uma troca, e tudo que vocês tiverem de passem também, para que eu possa falar em outros espaços, como do UFMG, eu sempre cito, eles têm um negócio muito bacana no UFMG, na minha época eu não tinha, quando eu formei lá em engenharia, que eles fazem o trabalho final de curso, ele começa em todos os períodos, né? Então, eles dão, por exemplo, na engenharia civil, isso é na engenharia civil, que eu sei, eles dão uma bacia, e aí os alunos, durante todos os períodos, até chegar no 10º que eles apresentam, eles têm que ir projetando a cidade naquela bacia. Aí eles passam por tudo, desde estudar assim, a parte das fundações das cidades, pontes, as estradas, né, as rodovias, a parte de eletricidade, a parte de água, então, desde a cisterna para alimentar toda a cidade, quanto nas residências. Então, acaba que tudo que eles precisam calcular, a edificação, tudo que a engenharia ensina, eles vão fazendo dentro dessa bacia, porque é uma cidade. No final, é o projeto final, no último período, que ele projetou a cidade toda. E utilizando todo aquele período que ele precisava para usar no trabalho final. Então, isso é muito legal, porque, né, realmente, aí está uma extensão, aplicando todos os conhecimentos. Isso eu sempre cito esse exemplo, depois vocês podem dar uma visitada lá na engenharia civil, que vocês vão entender. E a extensão deles também está bem bacana, o que eles fizeram lá na pró-reitoria. E é bom que a gente vê o que vocês estão fazendo para poder falar. Tem escolas também, a gente é instituição grande, vocês são uma instituição muito grande, deve estar muito bem consolidado isso, mas tem umas que estão muito ainda perdidas, né? Porque a gente não fala só para a USP, para o UFMG, a gente fala para a Faculdade João de Deus. Então, assim, e a gente tem que fazer esse papel. Eu não importo de estar na USP, como não importa de me chamar para uma faculdade, aí eu até gosto até mais também. Não que eu não adoro estar aqui, mas assim, eu gosto muito porque é uma oportunidade de a gente ajudá-los, né? Para a gente ajudá-los, que eles estão totalmente perdidos e muitas vezes nem conhecem as diretrizes, não tiver nem esse momento, assim, porque às vezes colocam para coordenar curso de engenharia o filho do dono da faculdade, que é formado em ciências contábeis, administração. Então, assim, você vê de tudo nesse Brasil afora. Então, ele nem sabe que existe uma diretrizes. Então, assim, parece que eu estou falando para outro planeta. Mas existe isso no Brasil, tá? Então, assim como eu estou numa USP, eu estou em várias faculdades pequenas, e acho que o papel da ABENGE é esse, por isso que nós somos responsáveis pelas escolas de engenharia, de todos os tamanhos, e pela educação em engenharia no Brasil. Ok? Obrigada. Obrigado, Adriana.